Então a gente está aqui, desculpa. Então, o que eu estou dizendo para vocês, né, que a gente ia dizer é isso aqui. Se o campo, qualquer campo que não seja escalar, a invariância rotacional proíbe que ele adquira o valor esperado no vácuo diferente de zero. Então, por exemplo, se nós tivermos campos fermiônicos, o valor esperado no vácuo é zero. Se nós tivermos campos vetoriais, o valor esperado no vácuo tem que ser zero. Isso aqui por invariância translacional. Então, isso aqui é uma consequência, por invariância de rotação, uma consequência da invariância rotacional. Tá? O único campo que pode sobreviver, que pode ter valor esperado no vácuo não trivial, sem quebrar, sem violar a simetria de Lorentz, são campos escalares. Então, é por isso que quando a gente usa o mecanismo de Higgs, a gente faz o mecanismo de Higgs com campos escalares. Porque é o único cara que vai poder ter uma configuração não trivial, sem quebrar Lorentz, né? Uma configuração no vácuo, de mínima energia, que é o valor esperado no estado de mínima energia. Claro, se eu pegar um estado que não seja estado de mínima energia, esse estado tem momento, esse estado pode ter uma configuração de momento angular não trivial. Aí, o valor esperado de qualquer campo num estado que não seja o estado de mínima energia, que não seja realmente o vácuo da teoria, pode ser diferente de zero. Mas se eu estou pintando aqui o vácuo da teoria, que é um estado invariante rotacional e invariante translacional, então qualquer campo que tenha spin não trivial vai ter valor esperado no vácuo de zero. Teoria de grupos da mais simples. O cara não está fazendo nada disso. O cara basta lembrar a teoria de grupo. Quem fez aí o curso de mecânica quântica, né? Chama esse teorema de Wigner-Eckert, né? Mas na verdade é um joguinho de spin. Pensa no vácuo, pensa no campo e pensa no vácuo. O vácuo é trivial, não tem spin. Então, isso aqui é uma representação de spin zero. O campo, sei lá, tem um spin S. Um spin S, em princípio não trivial. E o vácuo aqui tem spin zero. Então, pelo produto tensorial, das representações do grupo de spin, que é o grupo S2, todo mundo sabe compor na mecânica quântica. Spin S atuando no spin zero, como é que eu componho spin S com spin zero? S mais zero, S menos zero, dá S. Então, esse estado aqui é um estado de spin S. Por quê? Porque eu estou compondo spin S com spin zero. Então, isso aqui é um cat com spin S. Então, eu tenho um Bra aqui com spin zero. E aqui eu tenho um cat com spin S. Isso aqui só é diferente de zero se S for zero. Porque os estados de diferentes spin são ortogonais entre si. Os subespaços de spins diferentes são todos ortogonais. Então, esse elemento de matriz só é diferente de zero se S for zero. Se S for diferente de zero, então, é identicamente zero. Pelo teorema, pela álgebra de spin. Então, a gente vê claramente que qualquer campo que tenha spin não trivial, se ele está num estado, atuando no momento no vácuo que tem spin zero, eu vou gerar sempre no fundo elementos de matriz entre um estado de spin S e um estado de spin zero. Esse elemento de matriz é sempre trivial, a não ser que esse cara aqui seja zero. Então, a única chance é que esse spin aqui seja zero. Que esse campo então seja escalar. Estou blefando? Estou um pouquinho só. Vocês poderiam falar assim, e se o campo escalar for a divergência de um vetor? Eu tivesse assim, valor esperado no vácuo, o nosso famoso amigo Demian. Isso aqui é um campo escalar. Como um todo. Então, será que isso aqui é ou não é zero? Claro,
Do ponto de vista do spin, isso aqui tem spin zero. Então, a invariância rotacional não me proíbe esse elemento de matriz, porque é spin zero composto por spin zero dá spin zero. E o spin zero não é ortogonal ao estado de spin zero. Então, 0 com 0 tem transição. Eu passo o spin zero para o spin zero. Então, esse elemento de matriz, em princípio, não é zero. Mas, a invariância translacional, o vácuo é invariante translacional. Então, isso aqui vem para cá. Mas nós vemos que, qualquer que seja o campo, a invariância translacional diz que isso aqui tem que ser constante. Então, isso aqui é equivalente a eu botar zero aqui. Então, isso aqui tem que ser constante. Derivado de uma constante é zero. Então, é a invariância translacional que mata esse elemento de matriz. Então, você poderia dizer, nem a parte longitudinal de um campo vetorial pode ter valor esperado no vácuo diferente de zero. Porque mesmo que ela tenha spin zero, a invariância rotacional não proíbe esse elemento de matriz. Mas é a invariância translacional que vai proibir esse elemento de matriz. Então, está lançado, vamos dizer, a pá de cal em cima disso aí. Só campos escalares podem ter valor esperado no vácuo diferente de zero. Então, mecanismo de Higgs, por isso que tem campo escalar. Por isso que ninguém busca o vetor de Higgs ou o spinor de Higgs. A gente busca o escalar de Higgs, que é a única maneira que eu tenho de colocar campos que vão dar uma configuração não trivial para o vácuo, que é através de campos escalares. Está clara a questão? Então, isso tudo é uma discussão que vem da identidade de ordem. Então, vamos lá. Feito isso, 5 minutos de embarque. Tem mais bebida nela? Então, o que nós vimos é que, dada uma teoria de campos qualquer, a gente tem que sempre a gente está falando, a nossa busca, na hora de escrever uma teoria quântica, no fundo, é saber o que o campo quântico, qual é a mensagem que o campo quântico está trazendo para a gente. Quer dizer, o campo quântico, a gente tem que pensar que ele é a flutuação em torno de alguma coisa. Então, eu tenho que determinar essa alguma coisa para poder dizer, a flutuação é em cima dessa coisa. Então, o que nós temos que determinar, no fundo, sempre tem que ter claro, tendo uma teoria, partindo de um lagrangiano clássico, é já saber quem é o ground state da teoria quântica. No momento que eu souber quem é o ground state da teoria quântica, eu posso dizer, eu vou quantizar tais campos dessa forma. E aí, a gente já viu o seguinte, o ground state, ele vai ter que ser caracterizado por todos os campos vetoriais e todos os campos tensoriais mortos no estado fundamental. O estado fundamental, ele não apresenta valor esperado no vácuo para campos vetoriais e tensoriais. Então, a gente seta a zero todos os campos φ com spin não trivial. O valor esperado no vácuo de todos os campos φ, vamos colocar assim, φs, com spin diferente de zero, esses campos aqui são zero, identicamente nulos no vácuo. Então, a única coisa que sobra para caracterizar o vácuo da teoria quântica são campos escalares. Isso, pessoal, por quê? Tem uma discussão aí também que eu estou ainda, talvez vocês não tenham percebido, mas causa falta de experiência, mas eu tenho que dizer para vocês. Isso porque eu estou considerando funções de um ponto. Tudo isso, eu estou dizendo, nós fizemos uma derivada só no gerador funcional. Funcional gerador. Eu derivei isso aqui em relação a J e disse, isso aqui é o valor esperado no vácuo de um certo campo φ. Então eu estou pegando funções de Green de um ponto. Existe uma outra discussão que é muito importante e ainda muito em aberto na teoria de campos, que é uma discussão que está chegando agora, justamente com a possibilidade do Higgs ser composto. Se o Higgs for uma partícula composta, nós vamos ter que mudar um pouco também. Pode ser que a gente tenha que mudar a nossa visão daquilo que é a quebra da simetria. Poderia acontecer de eu ter o vácuo caracterizado por campos fermiônicos em dupla
no vácuo. Eu poderia ter a condensação de um produto de ferro. Um ferro de spin meio por um ferro de spin meio, ele pode se encontrar no estado de spin 0 ou no estado de spin 1. Então, eu posso compor dois férmions de tal maneira que isso aqui, no final do dia, eu coloco a combinação de férmions que pega só o spin 0. Tá? Que é a combinação, né, que a gente pega lá pelo fundo, na teoria de Lotz, de Dirac, eu pegar o psi barrado psi. Esse cara tem spin 0. Então eu posso pegar uma combinação de férmions que tem spin 0. E a invariância translacional me diz, então isso aqui tem spin 0. Então 0 com 0 dá 0, 0 não é ortogonal a 0. Esse elemento de matriz pode ser diferente de 0. Ao mesmo tempo, eu posso ter isso aqui constante. Então esse elemento de matriz pode ser não trivial. Mas isso é um elemento de matriz de um campo composto, de um produto de dois campos. Então, esse mecanismo é um mecanismo, quando acontece isso, de nós termos valores esperados no vácuo não triviais, para um conjunto, para um produto de campos, isso é o que a gente chama de, normalmente a gente chama de quebra dinâmica da simetria. E quando a gente tem simplesmente um campo com valor esperado no vácuo não nulo, quando eu tenho simplesmente um único campo escalar, quer dizer, funções de Green de um ponto escalares, com valor esperado no vácuo não trivial, a gente chama de quebra espontânea da simetria. Então, a discussão da quebra dinâmica da simetria, ela aparece, mas num conjunto de dois campos. Então, na verdade, o que a gente pega é pé, né? Poderia pegar em outros campos, mas a maneira mais simples de discutir o que é a violação dinâmica, a quebra dinâmica, é dizer que um par de férmions, ele toma o valor esperado no vácuo diferente de zero. A questão é como, que física eu vou usar para implantar esse mecanismo aqui. Qual é o mecanismo dinâmico que está me dizendo que naquele estado de vácuo, dois férmions vão se ligar para formar um estado ligado, né, formar um condensado que dá uma estrutura não trivial ao vácuo. Então, isso é a chamada quebra dinâmica de simetria, que é um mecanismo muito mais sutil. Quem começou a estudar isso em detalhe, quando vocês ouvirem na oficina da semana passada, inclusive se falou do modelo de Nambu e Iona-Lazini. Então, o modelo de Nambu e Iona-Lazini é um modelo que tenta implementar um mecanismo de quebra dinâmica da simetria, onde nós temos um produto de campos fermiônicos com valor esperado no vácuo não trivial. Então, essa discussão que eu estou colocando aqui, ela fecha só para campos escalares, porque eu estou falando de um único campo. Então, um único campo, o spin que fica aqui é o spin dele. Então, o único spin que o campo traz é o dele. Ali não. O campo traz spin meio, mas o produto de dois campos pode estar aparecendo no estado de onda S, no estado de spin 0. Então, esse produto aqui, se ele tiver ligado de uma tal maneira que o spin dessa configuração aqui seja zero, ou seja, se eu formar isso aqui é o spin 0, formado a partir de dois spins meio. Então, esse valor esperado no vácuo pode ser diferente de zero. E se isso for diferente de zero, eu estou dizendo que o meu vácuo ele tem uma estrutura, quer dizer, ele é tal que essa densidade é não nula do vácuo. O valor médio dessa densidade é não nula. Então, o meu vácuo tem uma estrutura não trivial. Isso é a quebra dinâmica da simetria. Na quebra espontânea, não. A única coisa que está me dizendo é que eu tenho, pelo menos, eu tenho um conjunto de escalares que podem ter valores no vácuo diferentes de zero, triviais e não triviais. É o caso, na teoria de Salan-Schleifer, na teoria S2-1, que a gente coloca é um dublete de Higgs. Então, tem dois campos, Φ1 e Φ2, e um deles tem valor esperado no vácuo. Então, basta que um, né? Aquele resultado que nós mostramos foi que se o vácuo é invariante, invariante sob a simetria interna que nós consideramos, né? Sob a simetria interna considerada, sob a simetria interna considerada. E se define, se a ação lagrangiana
I. Então, todos os campos escalares vão ter valores esperados no vácuo iguais a zero. Agora, se no modelo que eu estou descrevendo, se aparece pelo menos um φ I, com a notação que a gente usa é valor esperado no vácuo. A gente pega a abreviação do inglês, que até conhecido em português, né? Vapor expectation value, valor esperado no vácuo. Se aparece pelo menos no campo φ com valor esperado no vácuo não trivial, pelo menos um. Então, a gente está furando isso aqui. Então, porque uma dessas condições são furadas. Se isso acontece, mas a ação é invariante, o elemento de integração é invariante, então é porque o vácuo. Né? Então, se isso acontece, né? Então se aparece isso aqui, com Dφ e S invariantes, isto quer dizer que isso então é o que a gente chama de espontânea simetria. Vou botar a abreviação em inglês, para não ficar escrevendo espontânea simetria. Então isso aqui é a espontânea simetria. Então esse é o mecanismo. É uma teoria que pode ser repleta de escalares, e entre toda essa pletora de escalares, de repente tem um únicozinho miserável com valor esperado no vácuo diferente de zero. E aí é suficiente para quebrar a simetria espontaneamente. Tá? Então, quando a gente fala da quebra espontânea, a gente está falando de um mecanismo muito preciso de violação da simetria. A violação da simetria é feita pelas funções de Green de um ponto. Eu estou jogando fora, excluindo a possibilidade das funções de dois pontos, que é a discussão da quebra dinâmica da simetria. Quebra dinâmica é sempre uma questão que, tempos em tempos, ela aparece. Né? Ela foi importante no final da década de 70, com os mecanismos de Technicolor. Quem quiser ler alguma coisa sobre isso, pode ler Technicolor no final da década de 70. Technicolor, vamos dizer assim, na versão CinemaScope, na versão original ainda, né? Então, vocês podem ler trabalhos interessantes do Sikvi. Foi quem levou essa discussão bem à frente. Depois, a discussão da quebra, isso foi anos 78, 79. Depois da discussão, retorna com o Eduardo Itten, 81, 82. Léo, no caso do Technicolor, se o Rick for um estado composto, ele volta ativo de novo. Volta a ser estudado. O Technicolor, da maneira que foi introduzido em 78 e 79, no final da década, mais ou menos 90, o Technicolor, na versão original, ele caiu por terra com os resultados de precisão das teorias eletrofracas pelo LEC. Mas agora o Technicolor está sendo revisto. Uma versão, vamos dizer assim, uma versão IUP, né, Technicolor, que seria a versão que já está programando. Desculpa, deu um susto. Ele deu um susto agora. Né? Não, desculpa, não tem problema. Você aparece.
pelo menos um Higgs. Só paguei isso, tá? Não, só isso. aquele canal. Oi, só isso. Tá? Vou colocar o computador no raciocínio agora. Então, a ideia, o que foi? Desculpa. Não, nada. Eu sei para depois, alguém abriu a porta e gritando alguma coisa, fogo. Higgs, né? Em qualquer momento a gente vai estar esperando Higgs, né? Ano que vem, todo mundo esperando Higgs, né? Então, eu quero só dizer para vocês que, hoje em dia, vocês podem ler algumas coisas. Altarelli. Tem uma turma nova aí, quer dizer, hoje em dia vocês podem dar uma olhada, tem uma série de trabalhos interessantes que estão voltando a falar sobre Technicolor. Vocês podem procurar assim, botar a palavra Technicolor nesses papers mais recentes. É a física do LHC, essa física do LHC, que indica, né, que se por acaso nós começarmos a obter seções de choque com violação da unitariedade na faixa de 1 TeV, é porque violação de unitariedade na seção de choque, a seção de choque ela não deve crescer com energia. Se a gente começa na região de 1 TeV a detectar seções de choque que começam a ter um comportamento linear com energia, isso é um sinal de uma violação de unitariedade, isso é um sinal de uma nova física. Sempre uma nova física foi descoberta assim. Né? A chegada, vamos dizer assim, a saída da teoria de Fermi, de quatro Fermis no mesmo ponto, para o modelo de Salant-Weinberg, né? Ele assinalava uma quebra de unitariedade. Essa quebra de unitariedade é que deve ter alguma partícula que está faltando. Aí colocar blocos sensoriais intermediários. Aí, se quebra a simetria, coloca o Higgs. Se quebra a unitariedade, coloca o Higgs. O Higgs, muitas vezes, é defendido no modelo padrão como uma reconstituição da unitariedade. Agora, se nessa região de 1 TeV do LHC começar a se ver de novo violação da unitariedade, porque não basta o Higgs. É porque então deve ter alguma coisa anterior ao Higgs que podem ser esses chamados Technicolor. Então, sempre que for detectada, quer dizer, a grande expectativa do LHC de ver se o Higgs é composto ou não, é começar a observar o comportamento das seções de choque a energias muito altas, na faixa de 1 TeV. Certo? Então, já existe uma discussão preparada sobre esse Technicolor, vamos dizer, linha, vamos colocar assim, que são resultados mais recentes. Vocês podem procurar isso na literatura, se interessar alguém. Mas o Technicolor, então, é essa ideia, que vamos abandonar a possibilidade da simetria ser quebrada por um escalar. Porque, de fato, realmente, tudo que a gente sabe até hoje aponta para o escalar como sendo algo muito complicado. Um campo escalar não é nada simples. Ele pode não ter espinha, ele pode não ter índices pendurados, mas isso não significa que a física dele seja mais simples. A física mais simples é a física do Fermi. O Fermi é aquela coisa que você vê na essência tudo que ele tem. E a partir de 2 Fermis você forma um escalar. Mas agora você pode colocar quantos escalares você quiser que você não forma um Fermi. Então o Fermi, o Fermi é coringa. Com Fermi você forma escalar, com Fermi você forma férmion, com Fermi você forma vetor, com Fermi você forma tensor. Então o Fermion é o coringa do espaço-tempo. É a coisa mais simples que a gente tem. Realmente é o tijolinho do espaço-tempo. Então, dizer que o que dá o valor, a estrutura do vácuo é o escalar, a gente está tendo simplicidade de índice, mas a gente não está tendo simplicidade de essência. Talvez, dizer que o vácuo tem uma estrutura como um escalar se condensa, tem um monte de coisa escondida dentro do escalar. Um escalar pode ser uma reunião de 4 Fermi, pode ser uma reunião de 8 Fermi, 6 de 2. E aí, quer dizer, esse vácuo deve ter uma estrutura complicada dentro dele que a gente não está nem vendo. Se apresenta como simples, mas não é. Vai morar, né? Você veio ver que o cara é complicado. Ao passo que o Fermi, não. Se você diz que é um par fermiônico que condensa, você sabe que não tem nada por trás. Então, uma crítica também um pouco a crítica que a gente adquire, né? A experiência da gente. Dizer que o mecanismo de Higgs é a coisa mais simples, não é a coisa mais simples.
é a coisa mais imediata. É mais fácil de fazer, mas agora, quando você diz que o valor esperado no vácuo de um escalar é diferente de zero, aqui dentro pode ter uma estrutura muito complexa, que a gente não sabe qual é. Então, essa aqui é a discussão. Se o Higgs existe, vamos até que ele exista. A gente aposta que ele é composto elementar. Se o Higgs existir e for elementar, aí a gente está com intuição muito ruim. Pode ser, ninguém é obrigado a ter todas as intuições, a gente pode não estar com intuição legal, mas a nossa visão do grupo de Lorentz, a nossa visão do espaço-tempo, vamos dizer assim, aquela visão diraquiana, né, daquilo que deve ser o espaço-tempo, ela é ameaçada se o Higgs existir como uma partícula fundamental. Então, tudo que a gente sabe sobre o momento angular, sobre spin, sobre mecânica quântica, aponta para o Higgs composto. Porque o escalar, o fato dele não ter índice, não significa que seja uma coisa simples. O escalar ele tem uma estrutura, ele pode ter uma estrutura fermiônica rica por trás dele. Então, realmente, a coisa mais simples que o espaço-tempo pode ter é o término. Não é à toa que a matéria é da natureza é fermiônica. A gente tem quarks elétricos. Toda matéria visível é formada de quarks elétricos, que são realmente, não tem escalar, não forma nenhuma matéria nuclear. Nem não tem eletroescalar, quark escalar, isso é coisa da supersimetria, mas isso aí já é uma outra etapa, mas naquela essência mais fundamental, parece que o objeto mais fundamental realmente são os térmios. Então, o Higgs que exista, tudo bem. Agora, se ele existe e ele é elementar, aí não está tudo bem, não. A gente tem que rever uma série de coisas da gente. Rever, talvez, até a própria estrutura do espaço-tempo. Fala. Não, estou imaginando que você está pensando que bósons elementares só se forem de interação, né? Aí o Higgs seria um bóson, um tipo de matéria. É porque o bóson é vetorial. Certo. Né? Então, até isso também, o mecanismo de Technicolor, ele prevê que talvez o bóson vetorial seja composto também. Mas o Higgs, que é o objeto escalar, né, e que é responsável pela violação da simetria, se ele é um escalar e ele tem uma estrutura não trivial no vácuo, é muito razoável que ele seja composto. Porque um pouco assim, a visão que não é óbvia é que se sempre pensa, né? Vamos dizer, se o estudante pensa, a gente sempre faz exercício com tudo que é escalar, tudo é feito com campo escalar porque parece mais simples, só porque não tem índice. Mas gerar um campo escalar no vácuo, condensar um campo escalar no vácuo, pode ser que tenha uma estrutura muito mais fundamental por trás. O término é muito mais rico, né? A estrutura fermiônica, ela é muito mais fundamental e muito mais rica. A gente vê que, por exemplo, a própria corrente eletromagnética escalar ou a corrente eletromagnética fermiônica, ela tem uma estrutura muito diferente. A corrente eletromagnética fermiônica, da teoria de Dirac, é essa aqui. Ela é eminentemente fermiônica. Mas se a gente pega a corrente eletromagnética também, para do caso escalar, ela é φ star, dmi, φ, aquela derivadinha que você está dando, mi aqui, onde essa derivada é a derivada covariante. Então, a corrente eletromagnética do campo escalar, ela influi o próprio campo eletromagnético. Então, ela não é uma corrente completamente alheia ao campo eletromagnético. Essa corrente aqui, ela é neutra, variante de gauge, e ela não tem campo eletromagnético, ela se acopla ao campo eletromagnético. Beleza. Essa corrente aqui, para ser neutra, para ser invariante de gauge, como a corrente eletromagnética tem que ser neutra, ela tem que ter aqui a presença de um campo vetorial. Então, o próprio campo de gauge que se acopla com essa corrente, minimamente, ele já está dentro dessa corrente. Então, a gente vê que a própria corrente de carga elétrica de um campo escalar carregado, ela é muito menos trivial do que a corrente fermiônica. Ela já precisa buscar alguma informação do próprio campo vetorial ao qual ela vai se acoplar. Então, a teoria escalar ela é mais assim, mais complexa. Não é tão simples. Então, o que acho que deve ser muito fundamental é fé. Então, vamos ver se o Higgs vem composto ou não. Se existe, primeiro. E se existe, se ele é escalar ou composto. Vai legal, você teria condições de verificar isso? Tem condição de ver se existe, tem
condição de ver se é elementar ou composto. Isso tem. Tá bom, então vamos dar um breakzinho até 7h20 e depois a gente começa a Bom, então, pessoal, eu acho que a discussão que provavelmente no curso 2 é que a gente vai ensinar um pouco mais sobre isso, né? Quando a gente for fazer com mais detalhes assim, a discussão a nível quântico do mecanismo que é a espontânea da simetria, mas a base já está preparada. O que a gente entende é que para uma simetria ser quebrada espontaneamente por funções de grid de um ponto, é preciso que eu tenha campos escalares, porque aí esses campos escalares são a única forma com função de grid de um ponto, eu ter spin zero fazendo a conexão entre dois vácuos aqui, né, que tem spin zero. Então a única maneira é ter um operador que conecte spin zero com spin zero, então é ele ter spin zero. Isso que é a função de grid de um ponto. Agora, como eu falei para vocês, se estudar a quebra de simetria, né, por valor esperado no vácuo, por produto de campo, né, para dois campos, aí já é um outro mecanismo, que é o mecanismo da quebra dinâmica, e aí a gente não precisa ter só campos escalares, certo? Então, o que é importante, no caso da quebra espontânea da simetria, é a gente perceber que a quebra espontânea da simetria é o resultado dessa cadeia aqui de argumentação, né? Eu tenho uma ação que é invariante, tenho o elemento, a medida no espaço dos campos que é invariante, mas eu tenho o ground state que não é invariante, porque nós furamos a identidade de Ward. No fundo, se esse cara aqui for diferente de zero, o que a gente vai ter a gente vai estar violando a identidade de Ward. Então, a quebra espontânea da simetria é a violação da identidade de Ward para as funções de grid de um ponto. Aí, voltando, agora vamos pegar o caso da função de grid. Vamos voltar para a nossa função para a nossa identidade de Ward, voltar aqui para a nossa relação, que é essa, tá? Aqui é JI X DZ DJJ de X igual a zero. Nós temos que isso aqui é igual a zero. Então, vamos fazer derivações. Vamos derivar uma vez em relação a um J kappa de Y. E vamos derivar outra vez, né, em relação... A gente derivou uma vez e viu, tá, vamos derivar duas vezes. Derivar em relação a um JL de Z. Vamos ver, nós derivamos uma vez e ganhamos uma identidade. Vamos derivar duas vezes e no final colocar a corrente igual a zero. Por quê? Para colocar a corrente igual a zero é quando a gente ganha a função de grid. Então, vamos derivar duas vezes. A primeira derivada nós tínhamos feito ainda agora. Derivamos aqui em relação a JL. O primeiro termo, então, vai ficar GA e J. Vamos derivar o I em relação a delta de IL. Derivando esse termo em relação a esse. Aqui vai produzir um delta de X menos Z. E aí, vezes esse carinha aqui. DZ, DJJ de X. Então, derivei em relação a JL esse termo. Agora, o outro termo derivado em relação a JL. Mais GA e J, JI de X, B2Z, DJL de Z, DJ J de X igual a zero. Derivei o segundo termo agora. Agora eu vou tomar uma outra derivada. Vou pegar isso aqui. Derivar agora em relação a J kappa de Y no primeiro termo. Então vai ficar GA I J delta 4 X menos Z. Derivada segunda, então D2Z DJ kappa de Y DJJ de X. Segundo termo, mais... Vamos derivar esse termo aqui em relação a JK. Vai ficar mais GA. Quando nós derivarmos em relação a JK, o índice vai virar K. Vai ficar K para J. E aí vai ficar X menos Y.
E aí vai ficar delta 2, a cada função de green aqui, delta 2 de Z, JL, Z, J de X. Mas vai dar um termo agora que não vou nem precisar escrever, que vai ser linear em J. Vai dar um terceiro termo aqui, que vai ser, vai ser mais GA de IJ, JI de X, e aí vai aparecer uma derivada terceira. Não vou nem precisar escrever, vai ser em relação a J, mas aí na hora, tudo igual a zero. Mas quando agora, no final de tudo, nós declararmos, nós vamos estar pegando para corrente igual a zero, o último termo sobra sempre uma corrente. Então esse último termo não vai contribuir. Aqui a gente vai tomar no final J igual a zero. Tá aqui. Tomando J igual a zero. Tomando J igual a zero, esse termo aqui sobra. E aí quando eu tomo J igual a zero, isso aqui me dá a função de Green de 2 pontos. Isso aqui me dá a função de Green de 2 pontos. Né? Então a gente tem o seguinte. A gente tem que a função de Green de 2 pontos tem uma relação com um fator de e um fator global. Então isso é igual a zero. Basicamente o que vai dar para nós vai ser isso aqui. GA IJ. Vou deixar a função delta aqui na frente, devagar. Vou botar a primeira função delta para gerar, x menos z. E aí aqui GA IJ. E aí ele vai dar uma função G2 com índices KJ, ou JK, assim meta, está feita ali, JK de Y menos a função de Green de Y menos X, menos Y, e depois um outro pedacinho que vai ser mais delta de X menos Y GA, geradores, GA, KJ, KJ, os insumos, esses livros são I e K, né? Certo? Entendeu? Pessoal, cuidado aqui que a gente perdeu o índice, aqui está dando K e L, é que eu derivei em relação, aqui acho que eu perdi, foi aqui, né? Aqui ficou GA e J, tá? Então, os índices, a nossa equação, só porque o problema é que eu fiz alguma besteira de índice. A nossa equação original, quer dizer, eu estou derivando uma equação que já tinha o índice I livre. E eu derivei em relação a K e L. Então a minha equação final tem que ter I, K e L, né? Isso, I, K e L. Eu acho que eu fiz besteira aqui. Nessa primeira equação aqui, é GA e J. Vamos ver. Alguém copiou aí? Para ver que eu devo ter, eu acho que faltando um índice L, etc. Vai, obrigado. Vamos aqui. Aqui, a primeira equação tem. Ah, tá certo. Ela é I, J, J. Ah, tá certo. Ela é neutra. I, J, J. Aí eu derivo em relação a K e L. Então eu tenho que ter dois índices livres, que são K e L. Tá? Quando eu derivei. Aqui eu peguei errado, exatamente. GA, X menos Z. Opa! Certo. Ah, não, tá legal. Eu derivei isso aqui, esse termo aqui, então vai ficar. Aqui eu acho que é LJ, X menos. Vamos fazer, sabe? Desculpa fazer aqui, porque senão perdi o índice aí. Eu não sei se vocês também perderam junto comigo. Deixa eu voltar aqui, um instantinho só. Deixa eu rapidinho. Ela é GA e J, só para a gente colocar aqui. JI de X, né? DZ, DJ, J de X. Vou fazer rapidinho aqui. Pode? Então nós derivamos em relação a JK de Y e JL de Z. Foi isso? JL de Z. Então, essa equação aqui ela tem que apresentar índices livres X, Y e Z. Índices variáveis. E índices discretos livres vai ter que ser o K e o L. Então, essa equação tem que ser K, L, X, Y, Z.
Então, quando eu derivei esse primeiro termo aqui, nós produzimos o I virou L. Então, esse termo que tem essa função, provavelmente esse I aqui é. Esse I aqui eu copiei errado. Isso aqui é L, J, tá certo. O J fica, então fica LK, tá certo. E aí, eu vou produzir o delta de x menos y. Tá? X menos Z. X menos Z, obrigado. Tá certo. Então tá legal, Ricardo. É isso mesmo. X menos Z. E isso aqui, essa derivada em y, ela veio para cá. Então tá certo. Porque formou uma função de dois pontos. Então, a ação desse termo aqui tá legal. Depois, então, esse cara aqui comeu esse, deixou essa carinha aqui, que quando esse cara atuou, produziu aquele termo. Depois, esse termo aqui produziu essa, então ficou uma função ali que tem L e J, tá certo? E essa carinha aqui comeu essa, então eu produzi o x menos y e o IK. Tá? Então, esse carinha aqui, né, quando eu vou ficar com o I e o K de x menos y. Então, aqui eu acho que foi o erro, foi aqui, ó. IK, tá? Então, esse cara aqui está certo. Ele tem índice JJ, tem índice KL, tem XYZ. Esse termo está certinho, né? Esse termo aqui desapareceu, não é mesmo? Só acertar esse segundo termo. Esse segundo termo, ele veio. Quando essa derivada veio para cá, ela produziu P2Z, JL de Z, JJ de X. E aí, essa derivada aqui atuou aqui. Então, ela produziu o delta de I kappa, então tá certo. Então, o I com o K. E o X menos Y. Então, tá legal. Então, os índices que estão livres aqui são K e L. Ah, tá certo. K e L e X, Y, Z. Agora, tá certo. Então, era o errinho que tinha aqui. É delta 4 de X menos Z, J. Aqui, então, fica L. LJ, desculpa. Então, aqui é LJ. Certo? Agora tá legal. Então, X, Y, Z, LK. E aqui, X menos Y, GA de KJ. E aqui, G2, função do I, G2, de JL, de X menos Y. Igual a zero. Tá bom. Certo? E pode, claro, se quiser, pode integrar essa equação aí em x, né? Podemos integrar essa equação, nada me impede, como se x é uma variável, é uma função delta, eu posso integrar toda essa equação em delta 4 de x, então o x vira z, então eu vou ter GA, LJ, G2, JK de y menos z. Então x vira z. E o segundo termo, a mesma coisa, o y vira z, então nós vamos ter GA de KJ, G2 de JL, e o x aqui vira y menos z igual a zero. Certo? Y menos z, JJ, KL, LJ, tá certo. Então, realmente, essa expressão tinha que terminar simétrica em LJ, né? Então, está tudo ok. Mas não consigo somar esses dois termos, porque aqui eu tenho L, aqui eu tenho K, e aqui eu tenho K, e tem uma nossa equação aqui é simétrica. Tá, João? Vai, isso aqui. Então, vocês estão observando o seguinte, essa equação, ela está me colocando em relação, ela está me dando uma relação entre funções de Green. Claro, eu estou somando em J. Então, eu vou ter esse lagrangiano, né? Ele, quer dizer, essa função de Green, eu tenho, na verdade, eu posso pensar o seguinte, em princípio, né? Eu posso pensar que esse meu lagrangiano tem a seguinte fórmula. Campos φ, operador OIJ, J. Né? Na hora de tirar os propagadores, pode acontecer disso ser diagonal. Da maneira que eu tinha colocado para vocês, né? A gente colocou o termo cinético era I com I, o termo de massa era M2 φI. Então, da maneira que eu coloquei, esse lagrangiano ele tinha um delta de J. Ele ficava assim, φI da Lambertiano mais M2 e J. Então,
na maneira que nós colocamos, né, todos os propagadores estavam dando iguais. Não tinha propagador, na verdade, diagonal. Só ia ter propagadores na diagonal. Mas a gente pode deixar a situação mais geral. Nada me impede, por exemplo, de ter o meu lagrangiano escalado dessa forma aqui. Ó. O meio, podemos colocar assim. Ó. O meio de K e J, em termos cinéticos, uma matriz cinética, demi φ J, menos o meio de M2, a matriz M2 e J, φ J. Então, nesse caso, né, claro, eu estou pensando só em propagador. Claro que aqui eu tenho mais o lagrangiano de interação. Menos o potencial de interação dos x. Mas para efeito de propagador, a gente pega só o lagrangiano clássico, teoria livre. Então, em princípio, esse operador aqui não precisa ser diagonal no espaço de Kleber. Você pode ter uma matriz, quer dizer, na verdade, esse operador aqui poderia ser menos K. Poderia escrever isso aqui matricialmente dessa forma. Quer dizer, o lagrangiano, vamos colocar assim, quadrático, livre. A gente faz uma integração por partes aqui, fica o meio. Aí eu posso botar o campo em forma de matriz coluna, fica aqui transposto. Aí aqui fica menos a matriz K da Lambertiano. E aqui fica menos M2 φ. Então nada diz que isso aqui é diagonal. Então eu posso botar esse sinal menos aqui e colocar isso aqui assim. Então na hora de tirar o propagador, né, na hora que a gente vai tirar as funções, deixa eu apagar isso aqui. Então os propagadores, né, as funções de Green de 2 pontos, elas são, na verdade, o inverso disso aqui. O G2, a menos do fator I, né? É I sobre isso aqui. Então, o G2 nosso, ele vai ser K da Lambertiano mais M2 a menos 1. Tem que inverter essa matriz aqui. É uma matriz completa. Tem K e tem M. A Lambertiano, eu estou explicando na matriz K. Posso fazer aqui, sei lá, botar esse K em evidência, né? Que a gente tem que ir no fundo. Isso aqui na hora de inverter, passando para o espaço dos momentos, isso aqui vai ficar K2 vezes essa matriz K. A matriz é uma matriz constante, né? Não depende de momento nenhum. O momento está aqui. K2, vai ter um sinal menos quando passar para o espaço dos momentos. Isso aqui fica menos K2, isso aqui fica mais. Tem um sinal relativo que eu estou deixando de lado aqui. Então, na verdade, o que eu vou ter que fazer é isso aqui. Isso aqui é a matriz de funções de Green. No espaço dos momentos, eu vou ter que pegar esse objeto aqui e inverter. Então, na hora que eu inverter esse objeto aqui, a gente vai ver que o espectro de massa, né, o que vai criar? A estrutura desses Gs aqui. A estrutura desses Gs aqui vai ser isso aqui. Eu vou ter, então, os elementos de matriz. Deixa eu apagar isso aqui. Então, os elementos, as funções de Green, né, sob a forma de elementos de matriz, a função de Green G2 e J. Claro, que nada me impede de eu agora fazer a representação de Fourier disso aqui. Né? Escrever isso aqui no espaço dos momentos, né? Eu vou fazer o integral, vou fazer a transformada de Fourier disso aqui. A transformada de Fourier disso aqui é simplesmente botar integral D4K sobre 2K G2 tio do JK de K é menos I K menos D. Tá? Mesma coisa, passo para aquela lá. Aí, como essas ondas planas são independentes, claro que essa expressão aqui, o espaço dos momentos, pode ser escrita geradores GA, MG, funções de Green G2 tio JK de K, no momento K, tem G para função de Green, G para gerador, K para momento e K para índice. Mas todo mundo entende a notação muito triste, tá? Mas K para todo mundo é grandinho para saber, né? Então, eu escrevi essa relação no espaço dos momentos.
Então eu tenho uma relação entre funções de Green. Vocês estão observando, então, que a segunda consequência da identidade de ordem é dar uma relação entre os propagadores. Se existe essa simetria, os propagadores da teoria, do modelo, têm que satisfazer essa relação para cada gerador. Então é a presença da simetria. Então quando nós encontramos relações entre propagadores de uma teoria, significa que se existem relações algébricas desse tipo entre propagadores diferentes, que isso aqui é uma soma. Suponha que eu tivesse no caso de SO3, eu tenho os índices 1, 2, 3. Eu teria aqui para o gerador G1, eu poderia fixar L e K. Então eu daria 1 e 1. Aí aqui poderia ser 1, 1, 2, 2, 3, 3. Então eu teria o gerador G11, depois mais um termo de gerador G21, com função de Green G21, mais um termo com a função de Green G31. Então a gente está vendo que essa relação aqui são várias relações entre funções de Green, entre propagadores. Então os propagadores eles têm que fechar certas identidades. Fala. Quando você chegou aí nesse ponto, partindo de um vínculo entre funções de dois pontos. Onde eu cheguei? Ali, nesse vínculo entre os propagadores. Quer dizer, isso aqui na verdade, é uma identidade, mais até do que um vínculo. É uma identidade. Isso, é uma ideia. Você tem que fazer o seguinte, quer dizer, a presença da simetria está indicando que os propagadores da teoria, eles vão satisfazer a certas relações algébricas de consistência entre eles. Isso é o reflexo da simetria da teoria quântica. É isso que eu queria dizer? Como não, você pensou em vínculo? A questão é, você concluiu essa expressão ali no final a partir dessa identidade de OR, que eu derivei duas vezes. Que é uma relação entre funções de dois pontos. Mas a minha questão é, funções de dois pontos são mais do que o propagador. É o propagador corrigido em todas as ordens. Ah, sim, quer dizer, nesse caso, você está pensando nisso. Nesse caso aqui, claro, não é o propagador, não necessariamente o propagador livre. Isso aqui vai ser depois verdadeiro propagador corrigido com as correções de loop também. Quer dizer, as identidades de ordem, elas estão dando. Nesse caso, eu estou só pegando o exemplo da. Se ela é válida para todas as ordens, ela é válida para a teoria clássica também, para a teoria sem correções. Vai. Eu estou colocando. Isso aqui é o propagador. Eu não trabalhei com vocês ainda correções de loop. Mas na frente do curso 2, a gente vai trabalhar como é que esses propagadores são corrigidos pelas correções de loop. Mas as identidades de ordem vão permanecer. Então elas são relações para os propagadores em geral. Quando eu digo propagador, né, Gabriel? Rafael, nesse ponto aqui, eu estou falando do propagador da teoria livre ou propagador com as correções quânticas também. Mas eu estou falando propagador em geral. A identidade de ordem, ela não falou se a teoria é livre ou não. Aquela relação em geral é o gerador funcional. A única coisa que eu estou dizendo se a teoria é livre ou não, é na hora de eu substituir aqui, eu vou pegar por acaso os propagadores da teoria livre. Vou fazer esse cheque com os propagadores da teoria livre. Mas se depois eu incorporar nos propagadores as correções de loop, de dois loop, essa relação vai ter que valer também. Tá, porque a simetria também está só na teoria livre. Ela só vai ser violada se houver anomalia. Quer dizer, aí a simetria não vai para a teoria quântica, tá certo? Então vamos em frente aqui. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a essência das identidades de ordem é que elas vão estabelecer relações entre diferentes funções de Green. Então, nesse caso aqui, eu tenho para um L fixo e um K fixo, eu vou poder variar essas funções de Green todas aqui. Então, eu vou ter várias funções de Green fechando uma relação igual a zero. Agora, no caso da teoria livre, se eu pegar o lagrangiano livre, né, clássico, e tirar os propagadores daquilo que vão ser os propagadores do campo quântico, essa relação aqui significa simplesmente isso. Eu vou estar pegando esse objeto aqui, o propagador vai ser I vezes essa matriz aqui, K2, K menos M2, isso aqui é uma matriz inversa, elemento IJ. Então, eu vou ter que inverter essa matriz, e essa matriz N por N, cada elemento dela vai ser uma função de Green. Eu vou ter a função de Green G2 com 1, G2 com 2, com 3 e assim vai. Então eu tenho uma matriz de funções de Green. Eu tenho uma matriz de propagadores. Tá? E essa matriz, então, ela tem que satisfazer a essa relação. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, o que isso aqui tem de importante no final? Bom, essa questão agora,
aqui é uma questão menor, inverter isso aqui. Espera que essa matriz aqui seja não singular, né? Essa matriz aqui possa ser inversível, eu possa inverter essa matriz aqui, e aí botar essa matriz aqui em evidência. Na verdade, estou fazendo isso aqui, né? Estou colocando capa em evidência, vou botar aqui, então você vai ficar capa 2 menos capa a menos 1 M2. Tudo isso aqui é menos 1. Então isso aqui vai me dar capa 2 menos capa menos 1 M2 a menos 1 vezes capa a menos 1. Essa matriz aqui, capa menos 1, é uma matriz que vai estar nos dois sítios. Os polos vão estar aqui, ó, isso aqui que está no denominador, eu tenho que pegar o inverso dessa matriz. Né? Então, o inverso dessa matriz aqui, né, eu vou ter essa relação aqui. Quem vai estar controlando os polos, né, vai ser capa menos 1 M2. Bom, então, só para vocês verem que existe essa função de aqui. Qual é a consequência, né? Quer dizer, que a gente tem em cima Mas ali disso. essa matriz, aquela fórmula última, essa fórmula vai de baixo, vai substituindo, fica Essa aqui. ali embaixo. Isso, eu vou colocar aqui. Eu vou ter que escrever essa relação aqui, teria que escrever essa relação aqui em forma matricial, coisa que eu não estou fazendo. Essa relação aqui está me dizendo o seguinte, que o gerador, se eu pudesse colocar essa equação em forma matricial, é o gerador GA, né, atuando em G til 2, né, mais o simétrico disso, né? Na verdade, eu estou pegando que essa matriz aqui, isso aqui, quer dizer, isso aqui é uma matriz. Estou, no fundo, pegando a matriz, que são os geradores, que é uma matriz N por N. Para cada gerador isso vai valer. E aqui eu vou pegar uma matriz N por N, que é a matriz dos propagadores. Então eu estou pegando essa matriz vezes essa matriz e tirando o elemento LK, mais o elemento KL. Então eu estou pegando essa matriz mais o transposto dela. Vou colocar dessa forma. A gente pensar que isso aqui está em forma matricial. Quer dizer, essa relação aqui, escrita em forma matricial, é essa. Eu tenho, cada gerador do grupo é uma matriz numérica N por N. Cada gerador do grupo é SON. Por exemplo, se for o grupo SO3, eu tenho 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0. Depois eu tenho 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0. E tem a terceira matriz, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0. Então, por exemplo, esses aqui são os três geradores de SO3. Então, para cada matriz dessa, essa relação tem que valer para G1, boto os propagadores aqui para G2 e para G3. Então, para cada gerador, essa relação vale. Dependendo do grupo, eu tenho que ter. Para cada grupo, eu vou ter os geradores daquele grupo. Por SO3, na representação 3 por 3, eu tenho esses geradores. Então, isso aqui é uma matriz. Atuando nessa matriz, elemento LK. Mesma matriz atuando nessa, elemento KL. Ou seja, eu estou pegando essa matriz e somando com a simétrica dessa. Então, essa relação aqui está me dizendo que os propagadores, a matriz de propagadores, a matriz de funções de Green de 2 pontos, a matriz de propagadores, colocada para cada gerador tem que satisfazer essa relação. Isso é vamos dizer, a presença da simetria, a manifestação da simetria na teoria quântica. Ela tem várias manifestações. Na função de Green de 1 ponto, ela está dizendo que todos os valores esperados no vácuo são zero. Na função de Green de 2 pontos, ela está dizendo isso. Depois a gente tem que fazer isso para a função de 3 pontos. Então, todas as funções de Green, elas vão ter relações bem definidas que vão manifestar a simetria. Então, a simetria... Você consegue ter uma relação de recorrência com essa identidade? Consegue. Você não tem propriedade nenhuma aí nova, que não teve no... Vamos ver agora a questão da degenerescência das massas. Tá?
Legal? Essa relação matricial. Então a gente está observando que na teoria quântica são as funções de Green que vão manifestar a presença de simetria. Vamos ver o que a gente pode tirar, quase acabando, o que a gente pode tirar mais disso aí. Para marcar, por exemplo, as funções de Green. Então, nós sabemos o seguinte, que as funções de dois pontos, né, elas têm aquela estrutura que tem, ela tem uma estrutura de pontos, né? Esse G2 aqui, vamos dizer G2 tipo, só para lembrar aqui, dentro de cá, ela tem essa carinha aqui. Ela é 1 sobre K2 menos K menos 1 N2 kappa a menos 1. Eu estou invertendo uma matriz, né, que tem K2. Se eu tiver uma matriz 2 por 2 com essa estrutura, imagina, essa aqui é a matriz da identidade. Suponha que eu tivesse uma matriz assim, ó, K2 menos, K2 na diagonal, né, K2 aqui menos, sei lá, menos A, e aqui eu tivesse K2 menos A, K2 menos N1 ao quadrado. Aqui eu tivesse alguma coisa que fosse um parâmetro em si. Aqui eu tenho um parâmetro em si. E aqui eu tenho K2 menos N2 ao quadrado. Né? A estrutura dessa matriz é isso aqui. É K2 vezes a identidade, quer dizer, K2, tudo K2 na diagonal, menos uma matriz que pode ter, no caso 2 por 2, se eu estivesse pegando um caso 2 por 2, a estrutura dessa matriz, só para ter uma ideia, no caso de n igual a 2, para a gente ter uma ideia concreta. Isso aqui seria K2, 0, o denominador seria K2, 0, 0, K2, menos uma matriz aqui, que tenha, sei lá, kappa menos 1 N2, né? Essa matriz aqui pode ser alfa, beta, gama, delta. Então eu tenho essa estrutura aqui, né? K2, menos alfa, menos beta, menos gama, K2 menos delta. Então essa é a matriz que eu tenho que inverter para ver os propagadores e botar depois multiplicando para uma matriz K menos 1. O inverso dessa matriz aqui, quer dizer, essa matriz aqui é isso aqui. Isso aqui é K2 menos K menos 1 N2. Matriz K é alguma coisa, matriz N2 é alguma coisa, juntando essa matriz que eu chamei de alfa, beta, gama, delta. Tá. Quando eu inverter essa matriz aqui, essa matrizinha aqui é menos 1, é 1 sobre o determinante, então vai ficar 1 sobre K2 menos alfa, K2 menos delta, menos beta gama. K2 menos delta, beta, gama, K2 menos alfa. Então, isso aí eu inverso essa matriz. Então, essa matriz aqui, ela tem essa estrutura. O que é importante é que ela tem essa estrutura aqui de polos, né? Ela tem K2, então é uma equação aqui, ó, K2, né, menos, uma equação do segundo grau em K2, mas aqui eu tenho objetos que são do tipo K2 menos delta, K2 menos alfa. Então, a estrutura desses propagadores aqui, vou aproveitar essa relação, vamos aproveitar isso aqui. Então, a estrutura dessa matriz aqui, só uma exemplificação no caso N igual a 2, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo por baixo aí dessa expressão formal. Esse G2 de K, então, vai ser assim, eu vou ter esse objeto aqui, com isso aqui, eu vou ter uma estrutura que vai ser só, vamos pegar G2, 1, 1, só para a gente ter uma ideia. Vai ser K2 menos delta, sobre, vou dar assim, K2 ao quadrado, menos alfa mais delta K2, menos mais alfa delta menos beta gama. Essa estrutura aqui é comum a todos eles. Tá? Esse é o propagador G1, o propagador G22, são propagadores na diagonal.
K12 menos alfa sobre o outro denominador. O problema é a mesma coisa, né? Essa estrutura é comum. Os denominadores são comuns a todos os elementos de matriz. Aqui eu falei, estou usando esse aqui sem x besteira aí, mas é x, y, zw inversa, né? É 1 sobre determinante, então é 1 sobre xw menos yc, w menos y menos z, x disso, fica xw menos yz dá 1, menos xy mais y dá 0, zw menos wz dá 0, menos yz mais x dá 0. Essa matriz é inversa dessa. Troca esse por esse e muda o sinal aqui. Então a estrutura seria essa. E o propagador misto, a função de Green que mistura 1 com 2, também vai ter uma fórmula, se tiver sido beta, não importa. E aqui a mesma estrutura. Então o que a gente está observando é que todos os propagadores diferentes, 1 com 1, 2 com 2, 1 com 2, 2 com 1, eles têm a mesma estrutura de polos. Quer dizer, quando eu zerar um denominador, eu estou zerando todos os denominadores automaticamente, né? Porque as funções de Green elas compartilham a mesma estrutura de polos. Tá? Então, essa relação estaria me dizendo, opa, eu tenho aqui uma soma. O que isso aqui está me dizendo, então? Está me dizendo que tanto esse propagador quanto esse propagador aqui, se eu tenho a simetria, né? Se a gente tem a simetria, o que significa isso? Significaria que essas funções de Green, para satisfazerem a essa relação aqui, essa relação está me dizendo basicamente a seguinte coisa. Vamos pensar um pouquinho em teoria de grupo aqui. Eu tenho esse gerador atuando nesse objeto, e essa função de Green, ela tem um caráter tensorial. Claro, essa função de Green é o produto, né? Ela tem dois índices. Então, no espaço SON, do ponto de vista do grupo SON, ela tem índices IJ. Então, ela tem um caráter tensorial de rank 2. E eu estou pegando esse gerador, contraindo um índice, e depois o mesmo gerador contraindo com outro índice. Isso é a relação na álgebra. Isso aqui eu estou na álgebra SON. Estou na álgebra porque eu estou trabalhando uma relação que envolve só os geradores do grupo. Mas agora, se eu vou para o grupo SON, como é que eu vejo essa mesma relação para o grupo? Então, significa, né? Vamos pensar aqui só uma coisinha só. Quando eu tenho essa relação aqui, ó, GA, a gente tinha uma coisa no primeiro caso. GA atuando naquele vetor, né, que era o vetor dos valores, que era isso aqui, ó, os valores esperados de φ, isso aqui era igual a zero. Essa relação, eu levantava ela do grupo dessa forma. Quando o gerador aniquila na álgebra um certo vetor, isso significa que a nível de grupo, o grupo preserva aquele vetor. Quer dizer, um vetor que é aniquilado pelos geradores, ele é invariante do grupo. Então a álgebra, ela mata o vetor. O grupo preserva o vetor. Significa que apenas a identidade nessa expansão aqui, como todos os geradores matam esse vetor, é só a identidade que vai sobrar e vai dar invariância. Então, o statement, né, de que um certo vetor ele é aniquilado por todos os geradores do grupo, da álgebra, ele, no grupo, significa que esse vetor é invariante sobre aquele grupo de transformações. Essa relação aqui é para um índice só. Eu tenho, não sei se você está lembrando, GAIJ e J. Aqui eu tenho essa relação GAIJ, JL, mais GALI e J. Então eu tenho essa mesma relação replicada para dois índices. Certo? É o seguinte, suponhamos que eu tenha essa relação do grupo. Pegar um objeto de tensor, eu sei que um vetor se transforma dessa forma, né?
É um vetor, se transforma, vou pegar um vetor do grupo, ele se transforma assim, V' I, R, I, J, VJ. Essa é a lei de transformação de um vetor de S ou N. Se eu pegar um tensor de S ou N, T' e J vai ser R, I, K, R, J, L, T, K, L. Essa é a lei de transformação de um tensor. Cada índice segue o mesmo padrão. Depois desse índice aqui, J, e aí o L com L. Então, eu vou replicar essa relação para cada índice. Então, isso aqui é um tensor de S ou N, isso aqui é um vetor de S ou N. Cada índice se comporta dessa forma aqui. Então, o índice I, ele vem para cá e estrutura aqui. O índice J está aqui e estrutura o índice L aqui. Então, isso aqui é um tensor de S ou N. Aquilo lá é um vetor de S ou N. Isso aqui é um tensor. Muito bem. Se eu agora escrever essa relação em forma vetorial, ou em forma de gerador, eu vou passar essa relação está no grupo. Se a lei de transformação daquele tensor sobre o grupo, T' e J, então vai ficar T' e J. Se eu agora tenho isso aqui, a exponencial de I, ômega A, GA. I, L, I, K. E o outro aqui é exponencial de I, ômega B, GB, só para evitar o índice repetido, JL. Então, agora eu estou só tendo um parênteses de teoria de grupo. Como é que a gente vê a transformação na álgebra e a transformação do grupo? E aqui eu teria T, KL. Se eu faço a transformação infinitesimal, que é o que eu fiz aqui, quando eu faço essa transformação infinitesimal, eu ganho isso. O gerador aniquila esse vetor. Se eu quiser pegar agora a transformação infinitesimal, tudo em primeira ordem. No primeiro termo vai ser identidade aqui, delta e K. Identidade aqui, delta de JL. Então, o primeiro termo vai ser T' e J igual a T e J. Segundo termo, ômega A, GA e K. Mas aqui, para ser primeira ordem em ômega, eu tenho que pegar a identidade. Quando eu expandir isso aqui, o termo que é a primeira ordem em ômega aqui, ele tem que interferir com a identidade aqui. Então, o J vai virar L. Então, aqui eu vou ter T, K e o L vira J. E o segundo termo vai ser a identidade daqui interferindo com o termo em G dali, o termo linear no gerador. Como os índices são livres, aqui vai aparecer ômega B, GB, eu chamo de ômega A, GA. Mas o importante é que eu vou ter ômega A, GA, JL, e aí aqui eu vou ter o delta de I, K, T, I. Então, todo esse índice aqui é livre, chama ele de K. É saturado, chama ele de K. Então, essa relação, ó, G, I, K, K, J, G, J, K, K, I. Né? Esse tensor aqui é simétrico, a nossa matriz é simétrica, posso botar isso aqui. Então, essa relação aqui, ela está aqui, ó. Essa relação é uma relação que está escrita na álgebra, mas é a relação com um tensor. Isso aqui, isso aqui é igual a isso aqui mais isso aqui. Então, isso aqui é igual a zero. Ó. T' é igual a T mais isso. Isso aqui é o delta T. Se isso aqui é zero, agora, o que a identidade de ordem está me dizendo, né, então, isso aqui é uma relação geral, isso aqui é uma relação para variação S ou N de um tensor de rank 2. Então, a variação delta T I J de um tensor simétrico de rank 2, e a nossa matriz de propagadores é simétrica, essa matriz aqui é simétrica, porque ela é φI, φ1, φ2, φ2, φ1, φ2, 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 φ1 e φ1, φ2. Então, essa matriz de propagadores, a matriz G2 tio de K, é simétrica. Por quê? Porque essa matriz aqui, ela é φI, φJ. Essa matriz tem simetria. Então, essa relação está me dizendo o seguinte: sempre que um tensor de rank 2 sofreu uma transformação infinitesimal de S ou N, essa transformação é isso aqui, ó. Ômega A, GA, I, K, T, KJ, mais
ômega A, GA, J, K. Isso é a transformação infinitesimal de um tensor simétrico. Então, isso aqui é transformação infinitesimal simétrico de SOM. Parênteses assim, de good theory para vocês, tá? Estava com isso aí fresco na cabeça, se lembrar. Então, o que a identidade de Ward está me dizendo? A identidade de Ward está me dizendo que esse pedaço aqui é zero. Bota o ômega A em evidência, GA mais isso aqui é igual a zero. Então a identidade de Ward está me dizendo que delta, o conteúdo dessa identidade de Ward está aqui. Eu peguei SON, uma relação de SON, mas vi que justamente o delta T, vou botar dessa forma, delta T, desculpa aí, TJ, ele é ômega A, aí vai lá, GA, I, kappa, E, kappa J, mais GA, J, kappa, E, kappa I. Isso é meu delta T. Na identidade de O, é mais do que isso. Ela está me dizendo que isso é zero. A identidade de O para G2 til nos diz que delta T e J é igual a zero. Então está me dizendo que delta T é zero, portanto, T' igual a T. Portanto, está me dizendo que T, I, J é igual a R, I, kappa, R, J, R, T, kappa, R. Então está me dizendo que esse tensor, ele é um invariante de SON. Então está me dizendo o seguinte, T, se eu identificar T com a própria matriz G2, para mim T, então, eu identifico T com essa matriz de propagadores, a matriz de tensor de Green. Eu fiz, como é que a coisa começou? Se eu confundir um pouco vocês. Eu comecei daqui. O que eu falei? Essa relação tem que ser analisada sob o ponto de vista de SON. Aí eu dei um parênteses. Vamos pegar um tensor de rank 2 simétrico de SON. Como é que é a variação SON dele? Aí tiramos a variação SON de um tensor de rank 2 simétrico de SON é isso. Pá. Aí beleza, olha, ó, esse tensor é simétrico de rank 2. Esse tensor é simétrico de rank 2. Então, do ponto de vista de SON, eu posso dizer que eu posso aplicar essa relação para esse objeto aqui, vamos dizer, vamos supor que a matriz tensor simétrico de SON que eu estou considerando, por acaso, é a matriz de propagadores. Então vamos pegar uma particularização. Vamos pegar o caso da matriz de propagadores e aplicar uma transformação de SON. Aí eu obtenho justamente isso. A identidade de OR está me dizendo que essa parte aqui é zero, ou seja, que G', G til 2, linha, é igual a R, I, kappa, E, J, L, G, til 2, kappa, L. Ou seja, essa matriz aqui é invariante. Isso aqui tem que ser igual a G til 2 e J. Ou seja, a matriz de propagadores é um tensor invariante do grupo. Isso é importante. É um tensor, tudo bem, transforma. Mas mais do que isso, é um tensor invariante. Então, se eu pegar as transformações de SON, eu vou ver que isso aqui tem que ser um tensor invariante. Está lá. Isso é o reflexo da simetria. Pode falar. A segunda equação aí do... Já vou lá.
uma equação de que lado? Direito ou esquerdo? Desse lado aí. Aqui? Essa aqui? RTT, CR e RT. Ah, obrigado, tá certo. Tá errado. R, I, K, R. Obrigado. R, J, R, tá certo. São duas transformações de SON atuando no mesmo tensor. Tá certo. Obrigado. Então, essa matriz é um tensor invariante de SON. Daí, agora a gente vai chegar no ponto final. Estou realmente acabando. Desculpa, é só para finalizar a força da simetria. O que é que vai ter como consequência? Isso, todo mundo vê que essa relação aqui, matricialmente falando, isso aqui significa que eu estou pegando a G2, a relação significa isso aqui, ó, G tio 2 é igual a R, G tio 2, R transposto. Aquela relação matricial pode ser escrita dessa forma, né? Porque olha só, isso aqui é G tio 2, vai ficar R, eu boto essa matriz aqui no meio. Aí fica, ó, I, K, K, L. Mas aí sobra JL, mas eu boto transposto LJ e forma um produto matricial bonitinho. Fica R, I, K, G2, tio, K, L, R transposto LJ, que é aquela relação aqui. Mas R é R menos 1. Nós estamos no grupo SON, esse grupo é o grupo de matrizes ortogonais. Então isso aqui, claro, obviamente é uma transformação de similaridade feita em cima de um tensor, de uma matriz do grupo SON. Isso aqui está me dizendo que essa matriz permanece invariante. Então, se eu faço uma transformação de SON e essa matriz aqui permanece invariante, a consequência, agora só existe uma coisa em teoria de grupo chamada lema de Schur, que diz que se uma matriz comuta com todos os geradores de um grupo, essa matriz tem que ser o múltiplo da identidade. Então, pelo lema de Schur, o que vai acontecer é que essa matriz aqui vai ter essa estrutura G2 tio I, J vai ser 1 sobre K2 menos I ao quadrado delta IJ. Ou seja, relação forte. Todos os polos são iguais e a matriz de propagadores ela vai ter que ser proporcional à identidade. É a matriz de identidade. Se houver simetria, ou seja, no fundo eu estou dizendo que a matriz K tem que ser a identidade e a matriz M2 tem que ser I2 vezes a identidade. Então, a simetria está me dizendo que existe um único polo, existe a estrutura de polo está toda aqui, ou seja, que todos os propagadores, na verdade, vão ter que ser, eu vou poder, toda a matriz de propagadores vai estar, se eu tiver simetria SON, ela vai ter que estar na diagonal, e todos os propagadores da diagonal vão ter a mesma massa, o mesmo polo. Então, isso significa que a presença da simetria, ela traz uma degenerescência das massas. Todos os campos vão criar planta de mesmo. Então está aqui a degenerescência. Quando a gente fala aqui, o que é a presença de uma simetria em mecânica quântica? Simetria em mecânica quântica é degenerescência de níveis de energia. Hamiltoniano é simétrico, significa que esse hamiltoniano vai ter níveis de energia degenerados. Né? Não significa que todos, né? Mas você vai ter nível 1, nível 2, você vai ter os estados, os níveis quantizados de energia vão apresentar degenerescência. No caso do átomo de hidrogênio, nós temos a degenerescência 2N2, né? N igual a 1, 2 é 2, 18, 18, 32, 50, aquela coisinha que a gente aprende lá na química, né? Porque são justamente as degenerescências. Para um nível de energia N, eu tenho uma degenerescência 2N2, por causa do grupo SO4 de rotação. A mesma coisa está acontecendo aqui. Nós temos, então, uma degenerescência em massa. E a simetria SON, ela está me implicando que todas as massas, todos os campos aqui, as massas dos quanta associados aos campos φ são degenerados.
verdade, eu tenho N campos e todos os campos criam um campo com a mesma massa. Então, a degenerescência de massa é... Então, a gente vê isso pela identidade de ordem. Então, a teoria quântica, então, se a gente calcular os diferentes propagadores e observar que todos os propagadores têm polo na mesma posição, significa, então, que eu estou diante de uma simetria. Então, é como a simetria aparece na teoria quântica. Certo? Então, essa que é a força das identidades de ordem. Isso no caso de uma simetria global. No caso, por exemplo, da eletrodinâmica quântica, na próxima aula, vamos ver que a simetria de gauge, aí a simetria local, aí a gente vai ter um epsilonzinho a mais, muito bobo em cima disso aí, mas aí a gente vai ver, por exemplo, por que é que, quando eu quantizo a teoria de Maxwell, o fóton continua transverso. A gente poderia pensar, será que o processo de quantização do fóton não atribuiria uma característica mais física à parte longitudinal do fóton? Então a gente vai ver que a simetria de calibre, a simetria de gauge, através da identidade do ordem, garante que qualquer que seja a correção quântica que eu introduza na eletrodinâmica, o fóton, a parte longitudinal do fóton, ela não vê a quantização da teoria. Eu pego o campo de fóton, quantizo, a parte transversa sente a quantização, a parte longitudinal ela fica alheia à quantização. Ela entra, mas ela não recebe nenhuma correção de ordem anacortada. Isso tudo está nas identidades de ordem. Bom, então vamos trabalhar isso mais um pouquinho na semana que vem. Eu vou deixar como exercício assim de estímulo para vocês. Não, deixa que eu faço com vocês. Na semana que vem eu faço eletrodinâmica escalar com vocês, que tem umas coisas interessantes. Bom, eu só queria acrescentar uma coisinha com vocês, que é a seguinte. Semana que vem é sexta-feira. Bom, a gente vai fazer a nossa última aula presencial, que é dia 4, porque no dia 11, dia 11 é uma sexta-feira, né? Tá bom, a gente decide semana que vem se eu dou mais uma aula no dia 11, ou se as 2 aulas que eu precisaria para acabar esse curso de campos quânticos 1, né? Então eu estou fazendo o seguinte, eu já passei lá para a CFC a proposta de um curso, para quem interessar, claro, um curso de campos quânticos 2, que vai ser um curso menor. Eu vou dar sobre a forma de mim do curso com 2 créditos. E aí eu vou